Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? No comecinho diz assim, ó, no versículo 1 a 8, 1 Coríntios, versículo 1 a 8, resumidamente, diz assim: Aventura-se algum de vós, tendo questões contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante santos? Não sabeis que devemos julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Problemas e mais problemas aqui na igreja corintiana, né? Agora, Paulo está falando contra irmãos que estão processando outros, têm problemas judiciais, e leva isso perante incrédulos, ao invés de haver uma pessoa sábia o suficiente para arbitrar entre eles, eles iam perante um fórum, a justiça comum, por assim dizer, e resolvendo esse tipo de questão. Paulo está assim bem agastado com isso, e ele faz essa pergunta: não sabeis que devemos julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O que ele está dizendo é isso, é que eles estavam falhando sequer em julgar coisas entre si, enquanto que o destino final da igreja é muito mais glorioso naquilo que é o seu papel atual, em relação ao que será o papel da igreja, perante o juízo eterno. Nós lemos no Evangelho que Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele diz: agora é julgado o príncipe desse mundo, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus está ali na cruz, Jesus venceu a força das trevas. E quando ele chama os discípulos, ele dá essa autoridade aos discípulos. Ali mesmo no Evangelho, mesmo antes que o Senhor tivesse concluído a obra redentiva, já ele fala da autoridade da igreja, da autoridade futura que será dada à igreja, na pessoa dos 12 e dos 72 discípulos, pelas coisas que ele fala ali. Então, nós lemos, por exemplo, quando ele chama os 72, outros 72 para pregar o Evangelho, ele dá a essas pessoas autoridade para curar, para expulsar demônios, para fazer coisas em nome do Senhor enquanto prega o Evangelho. E depois esses 72, quando voltam cheios de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. E Jesus diz para eles: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a potência do inimigo, e nada absolutamente os fará dano. Mas, contudo, alegrai-vos não porque os espíritos estão submissos a vós, e sim porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, a igreja ela é participante do que o Senhor está fazendo agora, é participante daquilo que o Senhor conquistou, da sua vitória sobre as trevas. E é nesse ponto que a igreja tem já atualmente autoridade sobre toda a potência do mal, sobre Satanás, sobre os demônios, poder de expulsar, poder de vencer. Darei as chaves do reino dos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Jesus fala isso em relação à igreja e a autoridade que é dada à igreja como continuadora da obra da cruz, como aqueles que levam a mensagem sob a autoridade do Senhor. Então a igreja já tem esse papel agora. E quando Jesus diz: eis que via Satanás cair do céu como um relâmpago, quando ele fala para os 72 discípulos isso, ele está querendo dizer, é provável que os 72 não entenderam isso, em sua alegria, ser algo infantil até, mas o que Jesus está dizendo é que o diabo já foi derrotado uma vez e está sendo derrotado em uma segunda camada. Porque nós lemos lá em Apocalipse que Miguel e seus anjos lutam contra o dragão arrasta um terço das estrelas do céu, que são os anjos, e atira à terra. Eles são derrotados e são mandados para a terra, são expulsos e eles vêm para a terra. E nós lemos na palavra de Deus que Satanás tenta o primeiro casal humano, e conseguindo, infelizmente, que eles caíssem, traz um domínio sobre esse mundo e continua a sua obra maligna nesse mundo. E desde então vem sendo desenvolvida a marcha do reino de Deus em paralelo com o império das trevas. Mas nós sabemos que a vitória final é do Senhor. Quando a igreja emerge, ela emerge sob a autoridade da cruz. Jesus vence e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem esse comissionamento de prosseguir a marcha do reino de Deus nessa etapa final, com toda a autoridade e com toda a graça. O que vai acontecer é que o Senhor também participará do juízo eterno como consequência de um protagonismo que ela já exerce aqui em nome do Senhor.
Porque a palavra de Deus diz de diversas maneiras isso. Nós lemos, por exemplo, na Apocalipse, os 24 anciãos como uma imagem simbólica da igreja. É 24 por causa de 12 mais 12, né? Essas 12 tribos de Israel e mais os 12 apóstolos, prefigurando a igreja total, a igreja de primogênitos arrolada nos céus. E os 24 anciãos que seguram o turíbulo de ouro que contém a oração dos santos. Então, nós temos uma representatividade no céu nesses 24 anciãos. João também vê a multidão dos remidos lá no céu, as pessoas que estão lá. E também o protagonismo da igreja em relação a esses turíbulos, a esse incenso, que são a oração dos santos, o modo como os 24 anciãos atiram esse turíbulo no altar de Deus e os anjos começam a tocar as trombetas. Então, de uma maneira misteriosa, a igreja participa das ações de Deus no mundo também por seu sacerdócio e por suas intercessões. A palavra de Deus diz que nossa posição espiritual é de assentados em esferas celestiais em Cristo Jesus. Já estamos sentados em tronos em Cristo Jesus. Já estamos reinando com Ele, de certa forma, participando do seu reinado. É essa a palavra que Jesus diz a esses discípulos. Alegrai-vos não porque vocês podem expulsar demônios, eles têm que submeter, não é isso. E sim porque vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, vocês estão participando daquilo que eu estou fazendo na terra através de vocês. Essa é a posição espiritual da igreja, essa é a parte que compete à autoridade da igreja, as chaves dadas para a igreja ligar no céu e na terra. A autoridade espiritual da igreja. Isso a igreja já é e já exerce atualmente. Agora, mas quando soar a sétima trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Todos entenderão tudo. A trama dos séculos será revelada e o Senhor Jesus virá e nós seremos manifestos com Ele ali em glória e participaremos também desse juízo final, onde anjos e homens rebeldes serão condenados, tendo a igreja como um elemento afiançador, de certa forma. Não é que nós julgaremos os anjos, que nem o Senhor vai julgar, não é isso. É que a igreja, de certa forma, a igreja de todas as épocas, porque aqui não é só a igreja num contexto restrito ao Novo Testamento, mas a igreja total se levantará com o Senhor e será testemunha contra as gerações de homens que não aceitaram o evangelho em cada geração. De certa forma, o Senhor já dá a entender isso quando fala no evangelho. A rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque ouviram a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, de certa forma, as gerações serão confrontadas perante o evangelho naquele dia. E a igreja será a ponta de lança, de certa forma, desse juízo eterno. O protagonismo será do Senhor, mas a igreja também participará disso. E diante dessa revelação tremenda, tanto do papel atual da igreja, o seu protagonismo em relação à marcha do reino de Deus no mundo, que já em si mesmo enseja a sua autoridade espiritual, que já em si mesmo enseja a sua posição de assentados em esferas celestiais, participando com o Senhor no seu reino. Já é isso agora. Mas Paulo se refere também àquilo que se revelará no último dia, no momento da vinda do Senhor, quando a igreja se posicionará como testemunho de acusação, né, de certa forma, contra todos os rebeldes, tanto anjos quanto homens que lutaram contra o Senhor, se levantaram contra o Senhor e não quiseram aceitar o evangelho. A igreja se levantará nesse dia também, participante desse juízo. E Paulo está contrastando essa revelação tremenda que os coríntios, em sua imaturidade, não entendem. E aqui Paulo está contrastando esse papel tremendo da igreja em relação à mesquinharia dos corintianos, ao fato de eles não julgarem nem coisas mínimas, contendas mínimas, infantilidades, enquanto que a igreja julgará até os próprios anjos. Paulo diz aqui, né? Não sabeis que a vez de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Ou seja, vocês não entendem isso, vocês não entendem o papel tremendo que vocês têm, estão derrapando em coisas pequenas. E Paulo fala que não há nenhum sábio entre vós, ele se admira de não haver ninguém que seja capaz de arbitrar, que seja capaz de trazer os termos do evangelho àquelas contendas mínimas que estavam havendo entre eles. E Paulo começa, de certa forma, a subir o tom, né, em relação a isso, dizendo que essas coisas vão implicando cada vez mais, a ponto de haver até o perigo de condenação das pessoas que praticam injustiças. Então ele diz assim, né, continuando o mesmo raciocínio,
no versículo 9 a 11, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vos lavastes. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? É curioso que aquilo que estava acontecendo nas contendas entre eles, né, era justamente, de certa forma, uma busca de reparação e de justiça. E Paulo fala que a ação total deles era injustiça. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Alguns deles poderiam responder: não, mas eu estou querendo reparação, estou querendo a minha justiça. Para Paulo pouco importa. Porque ele pergunta: não, por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a perda? Porque é melhor renunciar pelo reino de Deus. O princípio do evangelho está sendo quebrado quando um irmão vai contra outro irmão. Jesus já havia dito: se alguém te tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém tomar o que é teu, não entres em demanda. Jesus já havia dito isso. Então, quando Paulo fala de injusto, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, ele fala que no conjunto a ação dos corintianos era injusta, pura e simplesmente por não ser a justiça do reino de Deus, por não ser a justiça no pressuposto da perda, que é a justiça do reino de Deus, que é a única justiça que importa para Paulo. Não é a justiça judicial, aquela que pode ser conquistada em tribunais humanos, mas aquela justiça que Jesus disse: olha, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça do reino de Deus é a justiça que sabe renunciar, que sabe perder. É a única justiça a qual Paulo se refere. E ele acaba por elencar vários pecados, nem injustos, nem adúlteros, nem maldizentes, idólatras, efeminados, sodomitas. E ele, começando pelos injustos, por causa desse ponto que ele está falando agora, ele fala dos outros pecados, da impureza, das formas de impureza de maneira geral, toda forma de impureza, ele fala aqui: impuros, efeminados, sodomitas, fazendo já menção de outros pecados que já tinha havido ali, maldizentes, já havia divisões entre eles, havia um rixas entre eles, né? Impuros de toda sorte, eles tinham sido complacentes em relação ao caso do incestuoso e injustos por causa dessa questão atual que ele está colocando agora. Então, de certa forma, Paulo está enquadrando a norma geral de pecados pessoais e coletivos, aos quais ele via a igreja de Corinto, de certa forma, enquadrada ali. E ele fala: as pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. E ele vê nisso, infelizmente, um quadro geral da igreja, ao qual, de juiz, poderiam ser julgados. Se a igreja teria o potencial de julgar os anjos, aqui nessas impurezas e nesse pecado, eles seriam justamente os réus daquele grande dia. Passariam de protagonistas a réis. Seriam réus ali, no caso. Nem impuros, nem adúlteros. E aqui ele fala de um grupo representativo de praticamente toda a classe de pecados está representada aqui. Nós vamos ver bêbados, maldizentes, pessoas assim que reclamam muito, pessoas que falam mal, né? Bêbados, pessoas vícios de toda sorte, seja alcoolismo, seja qualquer coisa. O vício, a pessoa que se dá ao vício, seja ele de bebida alcoólica ou qualquer coisa. Toda a classe de pecados está representada aqui. Nós temos que entender que lá em Apocalipse 22, diz que na Nova Jerusalém não entrará nada contaminado nem impuro, mas somente os lavados pelo sangue do Cordeiro. Só esse elemento. Os 24 anciãos são representados como vestes brancas, tem coroas de ouro na cabeça e vestes brancas. Essa é a igreja verdadeira, aquela que participa do reinado do Senhor, aquela que é alvejada no sangue do Cordeiro. Esse povo entrará nos novos céus e nova terra. Todos os impuros, todos os efeminados, adúlteros, toda sorte de pecado sensual, seja o pecado hétero, seja o pecado homossexual de toda sorte, todo desvio, toda conduta sexual desviante será condenada. Não entrarão no reino dos céus os que tais coisas praticam. Não vos enganeis. Paulo é enfático, ele diz: olha, vocês estão pensando o quê? Vocês acham realmente que vai ficar assim mesmo? Vocês podem fazer essas coisas e vai ficar por isso mesmo? Haverá um juízo. E é curioso que Pedro diz que o juízo começa justamente pela casa de Deus.
Algumas pessoas até dizem, a igreja não é julgada, é só coroada, é só recebe galardão. Pedro diz, não apenas que a igreja será julgada, mas serão os primeiros da fila. O juízo começará justamente pela casa de Deus. Não só seremos julgados, como seremos os primeiros da fila. E Paulo está advertindo solenemente contra esse juízo que está revelado, aos quais a igreja pode ser participante com o Senhor ou estar do lado esquerdo, com os cabritos e ser condenada naquele dia. Essas coisas estão diante de nós. Para uma coisa ou para outra, estamos diante disso, nessa etapa da nossa vida, nesse lado da eternidade, como se diz, do lado de cada eternidade, como se diz. Não vos enganeis, Paulo está advertindo. Não vos enganeis nem por si mesmos e nem por falsos ensinamentos. Porque muita coisa de liberal tem aparecido na igreja por meio de ensinamentos de pastores gurus, pastores liberais, de teologias de prosperidade, coisas assim que de alguma maneira estimulam a avareza ao invés da renúncia, estimulam o liberalismo ao invés da pureza. Formas e doutrinas também produzem esse efeito. Não importa de que maneira se chega a essas práticas. Se é por relaxamento, se é por complacência, ou se é por falso ensinamento. Se praticarmos essas coisas, seremos condenados. Porque na palavra de Deus, o pecado tem nome e sobrenome. O pecado não é errar, estar enganado. Pecado é pecado na palavra de Deus. E todo liberalismo teológico sobre o disfarce do amor de Deus. Não, mas Deus ama, Deus perdoa. E vai deixando as coisas fluírem, não é isso? Toda a falsidade de dizer, quem sou eu para julgar? Não julga, não pode julgar. Não é questão de julgar as pessoas. É questão de ver o que são as ações humanas perante o Senhor. E perante a palavra de Deus, que já nos tem revelado o que elas são. Crítica ao legalismo, muitas vezes, uma crítica exacerbada ao legalismo e à religiosidade. Às vezes, essas críticas se assomam de tal maneira que acaba se perdendo a referência. Existe realmente um legalismo, uma religiosidade assim que pode ser condenada pelo apego a coisas exteriores. Mas o problema é que as pessoas estão falando tanto disso que já estão caindo no outro extremo já, que é perder toda a referência. Perder todo. Você fala que algo é pecado, já é ser legalista. Você fala que sexo antes do casamento é pecado, já é ser legalista. Você fala que homossexualismo é pecado, não, mas tem que perdoar, porque o Senhor aceita. Meu Deus. O curioso é que Paulo fala isso, olha, tais têm forças alguns de vós. A expressão posterior de Paulo é essa, ó, né? Tais forças alguns de vós, mas vos lavastes. Então, Paulo está contrastando isso, que eles deveriam ser em virtude do fato deles terem nascido de novo. Aquilo que eles deveriam continuar sendo a partir do novo nascimento. Porque o novo nascimento pressupõe a santificação posterior. Eles estavam retrocedendo aqui. Se era por ensino liberal, se era por comodismo, seja qual for o motivo, mas o fato é que eles estavam se acomodando em relação a essas coisas. Estavam permitindo o incesto no meio deles, estavam tendo contendas, estavam contendo discussões, ciúmes, estavam agora, nesse caso, sendo injusto no sentido assim de ficar um irmão processando o outro, estavam cometendo injustiça, é assim que Paulo chama isso. A justiça que não é do reino do céu não é justiça perante Deus, pura e simplesmente. Então, Paulo está falando tudo isso. Olha, vocês já foram injustos, alguns de vocês foram, quem sabe, sodomitas, quem sabe adúlteros, quem sabe bêbados, quem sabe ladrões, roubadores, mas vocês foram lavados, vocês nasceram de novo. O que está acontecendo? Estão voltando de novo para isso? Então, Paulo está assim advertindo solenemente: as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, não se deixem levar. É isso que Paulo está dizendo aqui. A mesma advertência para nós. Eu disse no começo que vocês iam amar os corintianos depois desses estudos. Perceba que tudo que é falado aqui fala muito a nós também. Porque apesar de falarmos de uma situação antiga e um quadro antigo, tem muito do nosso tempo em tudo isso. Percebam bem que há muito do nosso tempo e que há advertência para nós também, em nosso tempo, em relação a essas coisas. Tá? Temos que vigiar sobre isso. Tá? No versículo 12 a 20, Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Fugir da impureza. Qualquer pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade
peca contra o próprio corpo. Aqui o Paulo está assim, classificando pecados aqui. Pecados fora do corpo, pecado no corpo. Ele começa falando da questão da liberdade de consciência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele está falando do quê? Liberdade de consciência. Os corintianos tinham uma dificuldade com isso. Eles, assim, abusavam da liberdade para dar vazão à carne. Era o que eles estavam fazendo, na verdade. Abusavam da liberdade para dar vazão à carne. E o que nós vemos é que o que caracteriza a maturidade da palavra de Deus é justamente a percepção dos seus limites. A percepção do que convém, do que não convém, do que é bom, do que não é. Hebreus diz, por exemplo, que o alimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que, tendo as faculdades exercidas, sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, as pessoas que têm discernimento exercitado, pessoas maduras de consciência. Paulo já havia falado aos corintianos aqui que não podia falar a eles como a espirituais, assim como a meninos em Cristo. A sabedoria entre os experimentados, ele não poderia falar com eles aqui, porque eles eram imaturos. A sua maneira de julgar era imatura. A sua maneira de ver as coisas. E aqui Paulo fala que há limites. E a pessoa madura deve aprender esses limites. Não tanto limites assim, de maneira legalista, mas de exercício de consciência, de crescimento pessoal e de amadurecimento na percepção das coisas. Era nesse ponto que Paulo está dizendo. Nem todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, não é isso? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Nada pode ser dominado. Eu tenho que ter um arbítrio pessoal sobre as coisas. As coisas não devem me dominar. Eu é que devo ter arbítrio sobre elas. Então, nós vimos assim que a norma complacente dos corintianos nessas coisas, a norma infantil de julgar as coisas, é o oposto da maturidade de consciência. O que acontece hoje em dia, gente? O que acontece hoje em dia? Uma coisa parecida também, nós vemos assim os sinais invertidos. As pessoas que se acham fortes de consciência são liberais hoje em dia. As pessoas que são desencanadas, né, que não estão presas a dogma, são justamente os liberais. As pessoas fracas de consciência posam de pessoas maduras de consciência. Hoje em dia está trocado o sinal. Aquilo que é imaturidade da palavra de Deus está considerado maturidade pelas pessoas. Pessoas assim desencanadas, pessoas assim que não são legalistas, que não são religiosas, são pessoas assim que se apresentam como maduras de consciência, enquanto são liberais, enquanto são assim complacentes com relação ao pecado. É interessante, em todos os livros a gente vê isso. Pessoas, hoje em dia está tudo trocado. Né? Hoje em dia a intolerância é chamada de intolerância, o preconceito é chamado de antipreconceito. Né? O antifascismo, na verdade, é o fascismo e por aí vai. Então está tudo invertido hoje. Então, as normas gerais são assim hoje em dia. E mesmo pastores que estão criticando o que eles chamam de infantilidade de consciência, eles mesmos estão pregando o liberalismo. E aqui na carta de Paulo, o sintoma da fraqueza de consciência aqui, o sintoma da imaturidade é justamente o liberalismo, o fato de não ter limites, de não discernir os limites. Então não existe essa maturidade atual, essa maturidade nietzschiana, está mais parecido com Nietzsche do que outra coisa esse negócio. Né? E depois Paulo fala dos pecados, pecado contra o corpo, pecado fora do corpo. Estranho isso aqui, né? De certa forma. Né? Ele fala assim, qualquer pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O fato é que, assim, os pecados, de maneira geral, são pecados contra o próximo, né? Digamos que são fora do corpo. Agora, como é que diz aqui? A imoralidade, né, é contra o próprio corpo. A pessoa está profanando a si mesma, porque aqui o pressuposto é que o corpo é templo do espírito. E a imoralidade é uma forma de profanidade. Talvez assim, os vícios também sejam algo assim. O vício também é algo que a pessoa comete contra si mesma. Aqui Paulo está falando especificamente da imoralidade, no pressuposto de que o corpo é santuário do espírito. Então a impureza, o sexo antes de casamento, o adultério, as formas de pecado sexual, sodomias de toda sorte, orgias, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, transexualismo, essas coisas todas aí que estão até se defendendo por lei hoje em dia, essas coisas são pecados contra o corpo. Porque está sendo profanado o corpo. O fato é que a palavra de Deus, ela traz uma honra ao corpo. O fato é isso.
O pressuposto de que o corpo é templo do Espírito traz honra ao corpo. Por que é importante ressaltar isso? Porque mesmo na igreja houve doutrinas assim que distorciam isso. Dentre as mazelas doutrinárias de meados dos anos 80 e começo dos anos 90, havia essa aqui, uma certa dicotomização, uma certa dualidade em relação ao corpo com o espírito ou com a alma. Então nós lemos assim Kenneth Hagin, por exemplo, dizendo: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O corpo está em último lugar. O outro dizendo lá que o corpo é comida de Satanás, umas bobagens. Né? Então, falando muito do corpo, desprezando o corpo de certa forma, dizendo que o corpo assim... Né? Quando Jesus fala assim que a carne para nada aproveita, ele está falando da tendência pecaminosa, ele não está falando do corpo. Porque o corpo ele pode ser instrumento de santidade, tanto quanto ele pode ser instrumento de pecado. Romanos anteriormente já havia dito isso, que assim como vocês praticaram o pecado em relação ao corpo, agora ofereceis vossos membros como instrumento de justiça. Esse é o sentido de se oferecer a Deus como sacrifício vivo. Isso se faz na consagração total de mente e corpo. O nosso corpo como instrumento de justiça, o nosso corpo como instrumento de santidade. Então, esse platonismo aí que apareceu aí, dizendo que a carne é coisa do diabo, coisa assim, são distorções que não têm a ver com o evangelho, não tem a ver com o que a palavra de Deus fala sobre isso. Com relação ao pecado sexual, nomeadamente a fornicação, que é o sexo antes do casamento, com relação a isso, né, uma distorção que eu vi também, uma percepção estranha, né? Curiosamente, eu vi citado num livro de Carl Sagan. Carl Sagan escreveu um livro chamado O Mundo Assombrado por Demônios. Depois o Richard Dawkins aproveita muito esse livro para escrever Deus um Delírio. Então, nesse livro aí, que é traduzido dessa forma, ele menciona Rebecca Brown, no livro de Rebecca Brown. Rebecca Brown escreveu Ele Veio Libertar os Cativos e escreveu Preparados para a Guerra. Tem outros livros, mas eu li esses dois aí. E ele cita esse livro Preparado para a Guerra, Carl Sagan, e diz assim que ele não concorda com isso. É claro que ele não concorda de um ponto de vista ateísta, mas ele menciona Rebecca Brown dizendo assim que, eu li esse livro, ela fala realmente isso, que através do ato sexual há comunicação de demônios. Ela fala isso, que as pessoas comunicam demônios entre si no ato sexual em si. Vamos entender isso direito. Não é que acontece isso. Quando Paulo fala aqui do pecado contra o corpo, ele está falando do pecado como profanação do templo do Espírito, que seria o corpo. É disso que ele está falando. Com relação à questão de sexo e demônios, nós já falamos antes que havia adorações pagãs que envolviam sexo. Hoje em dia existem essas práticas também, Wicca, a Wicca não sei se chega a praticar isso em algum ritual secreto, talvez os ciganos, mas talvez tenha essas práticas assim de canalização de energia sexual transformando em energia psíquica. O Tantra Yoga é uma forma de meditação desse tipo. É uma técnica que visa canalizar a energia sexual, transformando-a, transmutando-a em energia psíquica. Isso é uma parte lá do hinduísmo. E existem religiões que praticam esse tipo de coisa. Certo? O ato sexual é vinculado misticamente. E quem já leu, por exemplo, o livro Código da Vinci, vê lá a menina, a moça lá que vê o avô no ato sexual, depois lá o Robert Langdon, lá o protagonista lá, o simbiologista, lá, estudante de símbolos, explica para ela que aquilo é um ato sagrado, que é um ritual e tudo mais, mas é um ritual envolvendo sexo. Então, nessa parte, poderia haver, e esses livros aí de Rebecca Brown, de Eduardo Mastral e companhia, falam dessas coisas, de rituais satânicos envolvendo sexo, e aí pode haver, sim, consórcio demoníaco, mas dentro de um ritual. Não é que o sexo, de maneira geral, por si só, faça isso, porque o que Rebecca Brown afirma é isso, que há comunicação de espírito só pelo sexo em si. Não, isso não é verdade. É pecado e traz a condenação de Deus, condenação eterna virá sobre isso. Hebreus diz lá, digno de honra seja o matrimônio e o leito conjugal sem mácula, porque o Senhor julgará os impuros e adúlteros. Quem são os impuros, quem são os adúlteros? Os impuros são os que praticam sexo antes do casamento. E os adúlteros são os que, sendo casados, praticam sexo com outra pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. O Senhor julgará tudo isso. Então, esse é o elemento condenatório. Tá? Tira esse negócio de demônio de lado. Isso aí já é mais uma questão de ritual. Pode haver isso sim, mas dentro de um ritual, não de maneira geral.
já é ruim o suficiente assim, né? Como é, né? Precisa ser pior do que já é. O fato é que quando nós vemos na palavra de Deus sobre essa questão da intimidade, é importante entender isso, ela é reservada a uma aliança. Quando quem vê essa aliança no meu dedo sabe que eu tenho uma esposa, né? Sabe que eu tenho intimidade com ela, mas sabe que eu estou casado com ela. Não estou aí indo na zona, pegando prostitutas, esse tipo de coisa, ou praticando sexo livre. Posso até, digamos assim, ser adulto, ninguém tem como saber disso. Eu não faço isso porque eu sei que, como estou dizendo, isso é pecado. Né? Mas, de certa forma, a aliança já pressupõe assim, uma vida íntima com alguém, no caso, com a nossa esposa, é isso? No nosso caso. Como cristãos, só com a nossa esposa. Mas nós sabemos disso, que o ato sexual é reservado só para esse nível de relacionamento. Tá? Já ouviram falar de igreja com propósito? Né? Vida com propósito, e sexo com propósito, falando de sexo com propósito. O sexo era uma maneira de perpetuar também, porque é através disso que as crianças nascem, né? É através disso que as gerações humanas vão sucedendo, mas também Paulo fala lá nessa carta mesmo de Coríntios, se não me engano, mais para frente, ele vai dizer assim, o marido pague a mulher devido à benevolência, a mulher também ao marido, não vos recuseis uns aos outros, um ao outro, né? A não ser por muito conhecimento, para vos dedicar à oração, mas depois se ajuntem de novo para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, Paulo fala também do sexo como parte integrante da vida conjugal, né? Sexo por prazer mesmo, tá falando. Sexo por sexo mesmo. Não, quando eu falo sexo com propósito, não estou dizendo assim, ó, só para procriar, né? É uma caricatura. Né? Mas o fato é que esse nível de relacionamento é reservado só ao casamento de um homem com uma mulher, esse nível de intimidade. Qualquer prática fora disso está fora da vontade de Deus. Nós temos que entender que a Bíblia condena toda forma de impureza. Uma só carne é uma conjugação íntima, na qual se conjuga não apenas os corpos, mas também a vida, também os propósitos, também os projetos de vida. São dois horizontes anônimos entre si que se fundem em um só horizonte no casamento. Isso é sagrado diante de Deus, isso é celebrado diante de Deus, é uma aliança sagrada, e somente nesse ponto, nessa conjugação, nessa aliança diante de Deus, é que o sexo é lícito. É lícito, biblicamente, é só assim que o sexo é válido, com esse propósito, sexo com propósito, como eu estava falando. Tá? Tudo mais fora disso está fora da vontade de Deus. Não é questão assim de dar prazer, de não fazer mal nenhum, não é questão disso. Nós temos que entender que pecado na Bíblia é tudo aquilo que é praticado fora da vontade e do propósito de Deus. Não importa se é prazeroso, não importa se não ofende ninguém, se não faz mal para ninguém. Qual o problema? Não faz mal para ninguém. É fora da vontade de Deus. É pecado. E o Senhor prestará contas de tudo isso. Que Paulo está falando, não vos enganeis. Nós vamos prestar conta de tudo isso. Então, irmãos, toda justiça, toda pureza e toda santidade deve ser a nossa maneira de viver nesse mundo como igreja. Dessa forma, exerceremos nosso sacerdócio, saberemos julgar as coisas que acontecerem em nosso meio como cristãos maduros e não viveremos no curso desse mundo. Saberemos realmente os limites da nossa liberdade e viveremos essa liberdade no Senhor até aquele dia em que seremos participantes do juízo eterno. Não como condenados, mas como protagonistas ao lado do Senhor nos novos céus e na nova terra. Amém? Deus abençoe, irmão.